Boa noite a todos. Hoje a nossa aula de matemática vai ser sobre a planificação de sólidos geométricos. Eu já tinha colocado lá no grupo um conteúdo para vocês darem uma leitura e uma analisada sobre essa planificação, né? Essa planificação desses sólidos. E hoje a gente vai mostrar um pouco mais a fundo quais características, como é determinado o nome de desses sólidos, como ele é constituído, por que partes ele é constituído, enfim. Vamos dar uma olhada agora no contexto, né? O que é a planificação de sólidos geométricos. Por definição, ela é dada da seguinte maneira, né? Ele fala que essa planificação ela é utilizada para o cálculo da área total e para a confecção desses sólidos. Para eu poder calcular a área total de um poliedro desse, de um sólido geométrico desse, eu preciso fazer a planificação para eu melhor entender quais partes eu devo calcular, quais eu devo somar, enfim. Para conhecermos essa planificação, a gente vai ver aí ao longo da aula algum desses modelos de sólidos abertos, né? Planificados. Aqui tem alguns exemplos de poliedros e suas planificações. Então, eu tenho aqui um poliedro, no caso o prisma, né? Fechado. Ele aqui está fechado, ó. E eu tenho também esse mesmo prisma aberto. Aqui é esse mesmo poliedro, sendo que planificado. Ele é constituído por duas formas geométricas iguais, né? No sentido aqui que ele é um prisma hexagonal que possui 6 lados. Eu tenho dois hexágonos aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. O próximo poliedro é o paralelepípedo. Ele também está aqui planificado. Ele é parecido com o cubo, porém ele não tem todas as suas faces, todos os seus lados iguais, né? Como o cubo. O cubo ele possui os 6 lados iguais, que esse aqui, ó. A diferença que existe entre o cubo e o paralelepípedo são algumas faces diferentes. No caso aqui do paralelepípedo, ele possui 4 retângulos. 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Cubo é esse aqui, possui 6 faces iguais, com todos os seus lados iguais, por isso que ele é chamado de cubo. A pirâmide, que ela é planificada, ela tem um formato parecido com uma estrela, né? Uma estrela com 4 pontas. E ela fechada é uma pirâmide igualzinha à pirâmide lá do Egito. Eu tenho aqui o cilindro. O cilindro aberto, ele é até engraçado, né? Ele possui 2 círculos, aqui, ó. Um círculo e outro. E aqui no meio, ele possui um retângulo. E por último, o cone. Até engraçado ele, né? Parece um chapéuzinho, mas ele não é vazado não, viu? Essa parte aqui de baixo, ela é fechada. Ele é uma forma sólida, né? Alguns prismas, que é o primeiro que a gente viu aqui, ó. Esse aqui, o prisma, é um dos poliedros que possui as características assim mais diferente, né? Porque ele não possui um único modelo, diferente dos outros poliedros que a gente tinha visto. O prisma, ele pode apresentar alguns modelos diferentes. Dependendo de como é a sua base, dependendo de como é essa parte aqui, ó, tanto a tampa como a parte de baixo, a gente chama de face. Dependendo como é o modelo dessa parte aí, o prisma ele vai ser nomeado de acordo com a base. Ele pode ter a base triangular, pode ter a base quadrada, pode ter a base pentagonal, que é 5 lados, hexagonal, como aí o exemplo está mostrando, pode ter 8 lados, ele pode ser octagonal. Então, ele vai ser nomeado de acordo com o formato da sua planificação.
Nesse caso aí, a gente está vendo um prisma de base hexagonal. Mais na frente, aqui, eu tenho alguns outros modelos de prisma. O primeiro é o prisma triangular. Esse segundo, preste atenção que aqui, ó, ele tem uma base no formato de um triângulo. Por isso que ele é chamado de base triangular. O segundo é um prisma. O segundo aqui é um prisma quadrangular, que ele possui a base aqui, ó, quadradinha. Eu tenho, ó, o prisma pentagonal. Ele tem a base, um pentágono, né? Tanto a parte superior como a parte inferior é um pentágono, uma forma geométrica que possui 5 pontas, 5 lados, né? Uma forma geométrica que possui 5 lados. E por último, aqui eu tenho o prisma hexagonal, que era o modelinho que a gente já estava trabalhando lá, né? Ele possui 6 lados. Aí, consequentemente, vou pegar esse exemplo aqui do prisma triangular. Um prisma triangular, ele possui 2 faces no formato triangular e essa daqui, essas 3 faces, no formato de um retângulo. Então, ela possui 1, 2, 3, 4 e a da frente 5. Um prisma triangular, ele possui 5 faces. O prisma quadrangular, que ele tem a base quadrada, ele possui 6 faces. As 2 como base e 4 as laterais. Já o pentagonal possui uma forma de base, um pentágono, possui 2 faces como base e mais 5 faces na lateral, ligando uma base à outra, no total de 7 faces. Já o hexagonal, ele possui 6 faces laterais, ligando as 2 bases. Então, 6 mais 2, 8 faces. Vamos ver melhor como é constituída essa conta e o que é face. Vamos ver aqui o cubo. Notem que ele possui 6 lados. Esses lados, eles são chamados de face. Estou aqui pintando de vermelho para vocês verem. 6 lados. Esses lados a gente chama de face. Outra coisa também que um poliedro possui são as arestas. As arestas são as linhas paralelas que ligam uma face à outra. Aqui, ó, esse segmento aqui, ó, que liga uma face à outra, é chamado de aresta. Que é uma aresta, 2, 3, 4, aqui na base também 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por último aqui, ó, 12. Então, ele possui 12 arestas. Como se fosse a quininha, né? De um móvel. E também existem os vértices. Os vértices são os pontos de ligação dessas arestas. Aqui, ó, um vértice. Aqui, outro vértice. Aqui eu tenho outro vértice. Mais um. Só nessa parte de cima eu tenho 4. 5 com esse. 6 aqui. 7 e 8. Então, o cubo, ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vamos ver outra figura. Uma figura bem parecida com o cubo é o paralelepípedo. Ele vai ter a mesma quantidade de faces, ele possui a mesma quantidade de arestas e possui também a mesma quantidade de vértices, 6, 12 e 8. A diferença é que ele não é constituído por faces iguais, ao contrário do cubo, que o cubo possui as faces iguais. O paralelepípedo não. Ele é composto, geralmente, por 2 bases com o mesmo tamanho e 4 laterais que possuem outro tamanho. Agora, essas 4 laterais são iguais, né? Só as 2 bases aqui que são diferentes. Essa daí é a característica
do paralelepípedo. Ele pode ser mais alto, ele pode ser mais baixo, ele pode estar em pé, feito esse daí, ele pode estar deitado, mas não deixa de ser um paralelepípedo. O paralelepípedo possui essas características. Vamos ver outra forma. Aqui é a pirâmide. A pirâmide ela tem essa característica, ela, quando planificada, parece uma estrela, né? É até bonita. Ela possui 5 faces, ela possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Qual a importância de contar arestas e vértices com a figura fechada? No caso, eu só posso contar aqui, ó. Porque se eu for contar vértices e arestas assim, numa figura planificada, eu vou me confundir. Porque o vértice é a ligação de uma face à outra. E ela planificada, esse está afastado desse. E aqui é uma única aresta. E se eu for contar assim, eu vou ter muito mais aresta do que realmente a figura possui. Outra coisa também que eu não posso contar com ela planificada são os vértices. Porque os vértices são as ligações da face. Então, aqui, ó, nessas pontas, nessas 4 pontas, eu só possuo um vértice. Vamos ver melhor num programa chamado Polipro. Tem um poliedro de base triangular. Lá a gente estava vendo um triângulo de base quadrada. Se eu pegar esse triângulo aqui e planificar, abrir esse triângulo, o que é que vai acontecer? Ó, aqui eu tinha um único vértice aqui em cima, ó. Aqui seria um único vértice, né? A partir do momento que eu abro essa figura, as pontinhas se tornaram 3. Então, eu não posso contar 3. O vértice é a ligação dessa figura. Vamos ver ele aqui melhor, sendo planificado aqui, girando. Veja. A ligação das faces é que eu posso chamar de vértice. Voltando lá, eu tenho 5 arestas, vamos contar. Uma, aqui, ó, 2, 3. Um aqui atrás, 4. Um aqui, 5, 6, 7 e 8. Então, uma pirâmide, ela possui 8 arestas. E quantos vértices? 5. 5, aqui, ó, vértice é a ligação dessas arestas. 1, 2, 3, 4, 5. Já o cilindro, ele, dentre as figuras que a gente trabalhou, ele é um pouco diferente. Ele não é considerado um poliedro, ele não possui arestas. Ele possui, sim, 3 faces, no caso constituída aqui por 2 círculos e um retângulo. 3 faces, nenhuma aresta, porque não tem uma ligação, e nenhum vértice. Ele não possui vértice, também não possui aresta. Uma figura parecida com o cilindro, porém ela possui a característica de um poliedro, é o cone. O cone, por sua vez, ele possui 2 faces, tem uma aresta, que seria essa ligação aqui, ó, entre essa parte e esta. No caso, a aresta ela vinha assim, ó, uma aresta, e também um vértice, que no caso é essa pontinha aqui, ó. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é as características dos poliedros, lá o material que eu coloquei. Eu vou deixar um pequeno exercício sobre esse assunto que eu dei hoje para vocês responderem e me enviarem no final da semana, tá ok? Qualquer dúvida, pode falar no privado, que eu vou ter o maior prazer de tirar a dúvida de vocês, tá certo? Aqui, por último, eu tenho a definição de aresta, porque tem gente que confunde aresta com linha. Não, linha é uma coisa, aresta é outra. Aresta é o seguinte, em um polígono, uma aresta é um segmento de reta
em sua borda. Igualzinho eu fiz lá, ó, desenhei o segmento de reta em sua borda. E é frequentemente chamado de lado. No caso aqui, a borda seria o lado da figura e essa aresta, ela se encontra bem aqui do lado da figura. É esse segmento de reta, tá certo? Qualquer dúvida, chama lá no privado que a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Boa noite a todos e um ótimo estudo. Tchau, tchau.